creio que Deus está prestes a restaurar todos os teus sonhos. Ele é poderoso para isso. Mas as coisas no mundo espiritual que refletem no mundo físico têm algumas regras, algumas condições. Então a primeira coisa que nós temos que ter certeza, irmãos, é que a palavra de Deus é verdadeira. Ela se cumpre. Deus afirmou que Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Você sabe que ao longo da história os reinos mudaram, têm mudado, né? As potências, os dominadores, as próprias leis dos países têm mudado, a sociedade tem mudado, mas essa palavra não muda. Ela é eterna. E as coisas que estão aqui são para nosso ensino e para mudar a nossa vida. Não aceite argumentos que vêm na sua mente de que isso aqui foi alterado com o passar do tempo, teve muitas traduções, tem os manuscritos do Mar Morto nas grutas de Qumran e que não estão incluídos aqui. Nós só queremos no Novo Testamento, não no Antigo Testamento. Para com isso. Essa palavra é vida. E é em cima dela que a gente vai tomar posse de algumas verdades hoje. Aleluia. Deus diz assim, Ele usou o profeta Isaías 600 anos antes de Cristo. E Deus fala assim, eu vou te dar referência em Isaías 61:7. Em lugar de vergonha e desonra, você desfrutará de uma dupla porção de honra. Você possuirá uma dupla porção de prosperidade na sua terra, e a alegria eterna será sua. Eu resumo dizendo, tem uma versão da Bíblia que fala, para cada dia de vergonha, dupla honra. Essa é a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então só você talvez nem a sua esposa, talvez nem seu marido saiba as suas dores, suas vergonhas, suas humilhações, suas derrotas, mas Deus sabe. E Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, eu fico com essa palavra, para cada dia de vergonha e desonra, dupla honra. Aleluia. Agora, quando você olha para a sua própria vida, hoje, você se sente realizado, feliz? Você alcançou os seus planos, seus sonhos, seus projetos? E mais ainda, você tem planos para os próximos 5 anos? Lembra quando nós éramos jovenzinhos e tínhamos aqueles sonhos? Quem aqui já não pensou em ser astronauta, em ser um grande cientista, treinador de orca, de baleia? Eu sei, hoje o menininho veio me falar, não, orca não é uma baleia, é um cetáceo. Treinador de orca. Ainda ontem a minha netinha de 3 anos falou, vô, eu vou ser polícia. Você tem sonhos quando era adolescente? E depois veio a vida, e os problemas, e ter que ganhar dinheiro, e as decepções, e os sonhos foram acabando. Mas você tem projetos para a sua vida pessoal, para os próximos 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? E para a sua família, você tem sonhos e projetos para a sua família? Você pensa nisso? Como você espera que a sua família esteja daqui a 5 anos? E a sua vida profissional? A gente tem que ter sonhos, planos, metas. Você almeja alguma coisa na sua vida profissional para os próximos 5 anos, para ser bem objetivo? Ou você é igual um passarinho, igual um ratinho, igual um cavalo que acorda, come, vai dormir, acorda no outro dia, come e vai dormir? Nós não somos assim. Deus fez cada um de nós com um propósito nessa vida. Sabe aquela frase que virou um pouco chavão? Deus tem um plano para a sua vida, Jesus tem um plano para a sua vida. Essa é verdade. Deus tem um plano para a sua vida. Então, o que você espera dela? Alguns falam, só Deus sabe. Sim, Deus sabe.
mas Deus quer que você saiba o que Ele pensa de você. Deus quer que você saiba os planos dEle para você. E sabe quais são? Ele revelou através do profeta Jeremias. Disse assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os bons planos e projetos que Deus tem para mim são melhores do que os que eu tenho. Ele fala: eu bem sei os planos que eu tenho para você, filho, para dar o fim que você deseja, o fim que você espera. A palavra de Deus afirma: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para mim é mais fácil dar o meu testemunho. Todo mundo aqui já sabe, né, que eu pedi a Deus um sonho impossível, de poder comprar um dia um piano de cauda. Impossível. Mas agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E você acredita que eu consegui? Não é um super piano de cauda, chamado de um quarto de cauda, mas é uma cauda. É um piano muito bom. Um detalhe, ele não precisava ter feito, mas ele fez. Só que então Deus fala: eu sei, eu quero dar para você aquilo que você deseja. Então você vai orar, você vai me invocar, você vai me buscar, e você vai receber, você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o vosso coração. Fala sério. Você tem amado o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu pensamento? Ou não? Para mim, que vejo vocês são todos lindos, santos, bonitos, parecem todos muito espirituais. Mas Deus conhece o seu interior. Deus sabe se você está dando para Ele migalhas ou nem isso. E a promessa é que quando eu buscar de todo o meu coração, eu vou encontrar. Aleluia! Por isso eu sei que Ele está prestes a restaurar todos os teus anos perdidos, porque Ele vai dar algumas chaves espirituais para nós. Aleluia! Sabe, então não adianta ficar olhando para o passado. Parece óbvio, mas o que passou, passou. Então, mas por que você fica assim? Quando eu tinha 20 anos, eu era tão bom no esporte, eu fazia natação, eu fui campeão. Quando eu tinha aquela chácara, aquele sítio. Quando a minha família se reunia, era tão bom, quando os irmãos não tinham se separado ainda, e aí você começa a pensar nas coisas ruins, né? Quando eu fui traído. Quando eu fui decepcionado. Quando eu destruí meu próprio casamento. Quando... Ei, uma coisa também muito básica, e às vezes o óbvio precisa ser dito, você precisa aprender a se contentar com o que você é, com o que você tem. Deus fala: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Para de ficar querendo viver a vida do outro. E a internet é boa nisso, não é? Você só vê na internet gente boa, bonita, rica, famosa, que viaja, que passeia, não é? É o mundo do faz de conta. Para de querer viver a vida do outro. Viva a tua vida. Alegre-se, contente-se com o que você tem. Em tudo dai graças, Deus fala. Jesus tem uma proposta, então, para nós hoje, para você. Eu vou entrar na sua vida, eu vou estar com você todos os teus dias, eu vou estar com você por toda a sua vida. E eu vou te dar a minha paz, a paz que o mundo não pode te dar, e eu vou te fazer ter uma vida, mas vida com abundância, vida no sentido pleno. Pegar ou largar.
é isso que Jesus oferece para nós. Eu sempre falo, é tão simples que dá raiva. Como é que a gente não percebe? Como é que a gente não vive isso? E aí tem um fator que acontece com a minha vida, não sei se acontece com a sua. Brincadeira. A gente está envelhecendo. O corpo morre. Todo ser vivo, né, meio vegetal ou animal, todos nascem, crescem, ficam velhos e morrem, todos. O ser humano, com que idade a gente chega no auge? 30? 35? Depois começa, não tem jeito, começa a perder massa muscular, aí a gente começa a se esforçar, aí a gente toma creatina, whey proteína, né? Faz uma dieta equilibrada, faz atividade física, isso é bom, é necessário, muito bom para a gente poder chegar na garantia do Criador, que é no máximo 120 anos, mas a verdade é que a gente vai decaindo, não é? Mas em compensação, o espírito se renova a cada dia. O espírito, na verdade você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse corpo é passageiro, porque esta vida é passageira, mas o espírito não, a vida é eterna. Então, enquanto a gente vai envelhecendo, o homem espiritual vai se renovando, e é isso que diz a palavra. Eu vou convidar você a abrir em 2 Coríntios 4,16. Olha a verdade da sua vida. 2 Coríntios 4,16. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e quando a gente fala em corromper, como a gente está no Brasil, a gente logo pensa em corrupção, não é? Mas não, aqui ele está falando ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele vai se degradando, ele vai envelhecendo, vai perdendo vigor. No entanto, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Mas Deus está me chamando de leve e momentânea tribulação. Você não sabe o que eu passo, você não sabe a minha luta, você não sabe há quantos anos. Sabe por que ele fala que é leve e momentânea tribulação? Pensa que o seu espírito vai viver eternamente. E aqui você vai passar 80, 90, 60, 100, 120 anos. É leve e momentâneo, pensando na eternidade. Pensa, quando a gente começa a olhar com outros olhos, as coisas mudam. Deus vai ensinar a gente a ver o mundo com os olhos dele, não com esses olhos aqui carnais. E tudo que você faz aqui tem um eterno peso de glória muito excelente. Tudo que nós fazemos aqui vai ser julgado, vai ser posto na balança. Jesus fala, olha, eu venho e venho sem demora, e eu trago para cada um a recompensa segundo as suas obras. Ele deu dons e talentos para cada um de nós, e ele vai falar, o que você fez com os talentos que eu te dei, filho? E isso é bom, porque isso é o tribunal de Cristo. Os salvos. Jesus falou, olha, uma verdade eu te digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então isso é para o tribunal de Cristo, ele vai julgar a sua igreja somente para dar galardão. A obra de cada um vai ser julgada como se fosse pelo fogo. E o que alguém fez durante toda a sua vida vai ser como palha, diz a palavra. Outro vai ser como bronze, outro vai ser madeira, outro vai ser ouro. E cada um vai receber o galardão segundo as suas obras. E aqueles que não têm Cristo, aqueles que morrerem sem Jesus, vão para juízo, vão para julgamento. Julgamento para salvação eterna ou condenação eterna. Então a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. Aleluia! Deus,
Mas olha, quando ele fala que o espírito se renova a cada dia, o homem interior, que é o espírito, isso quer dizer que você vai ficando mais forte a cada dia espiritualmente. A sua fé vai aumentando a cada dia. Você vai conhecendo mais a Deus. O profeta Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você fortalece o seu espírito, o seu homem interior, mais você conhece a Deus e mais fé você tem, mais condições de viver uma vida abundante. Então, a partir de hoje, eu quero pedir para você, decida-se a deixar Deus fazer tudo novo na sua vida. Para de querer controlar a sua vida. Ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todo o resto Ele fará. Essa decisão você tem que tomar. Eu decido entregar o governo da minha vida ao meu Rei, Jesus, por intermédio do Espírito Santo que habita em mim. Essa decisão você tem que tomar. Porque a palavra fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Ah, mas isso aí está parecendo autoajuda, não está? Está fácil demais. Sabe, não é autoajuda, isso é a ajuda do alto. Aliás, é a ajuda do Altíssimo. É do Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Daniel falou: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Você tem que se esforçar, larga de ser preguiçoso. Ah, mas será que hoje, essa noite, cai do céu? Irmão, pode cair um céu, um raio na tua cabeça, né? O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Você se esforça, você tem fé. Jesus Cristo falou que o reino de Deus se conquista por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia. Então, essa nova vida é possível de ser vivida, mas a gente tem que tomar uma atitude. E eu quero dar para você 3 pontos básicos, muito práticos. Tá bom, tudo bem, o que eu faço? Vou te dar o primeiro passo para você ter uma vida renovada a partir de hoje. Primeiro passo: deixe as lembranças do passado. A palavra de Deus fala assim: leve todo o teu pensamento cativo a Cristo. A partir de agora, você vai pensar, Filipenses agora, você só vai pensar em tudo que é bom, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que tenha boa fama, se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, pensa. Se não, leva cativo a Cristo. Para então com esse negócio de ficar pensando: ah, naquele tempo eu tinha, ah, eu fazia, ah, era tão bom. Às vezes eu me lembro, quando todo domingo a gente ia na casa dos meus pais. Meu pai, minha mãe, quando era viva, os 5 irmãos, todo domingo a gente estava lá. Tinha o almoço de família. Esse tempo passou. Minha mãe já partiu. Acabou isso. Se eu for ficar pensando nisso, esse pensamento vai me trazer tristeza. Adianta? Virou a página. Se você for ficar pensando: ah, eu devia ter feito aquilo, meu filho cresceu, eu não vi ele crescer, eu não estava com ele, ah, e eu não aproveitei. Irmão, passou. Você errou. Sabe o que Deus fala? Miqueias 7. Dos teus pecados eu não me lembro mais, eu lancei no mar do esquecimento. Guarda as lembranças boas. As que te machucam, empacota, entrega para Deus. É simples? Não é simples. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Aleluia! Ah, mas eu não consigo me perdoar, porque eu sei que eu mesmo destruí minha saúde. Eu sei que eu mesmo destruí meu casamento, ou eu mesmo que não percebi quando meu filho estava indo para esse caminho, eu não consigo me perdoar. Calma. Se o teu coração te condena, saiba que Deus é maior que o teu coração e sabe todas as coisas. 1 João 3,20.
Aleluia. Deus, isso pode ser verdade? Pode. Então, a partir de hoje, proposta para você, olha para frente. É o dia de hoje que você pode mudar. E o dia de hoje, as suas decisões hoje, essa noite, vão mudar o seu futuro. O que passou, você não vai resolver mais. Aleluia. E Jesus está com você hoje e até o fim da sua vida, ou até Ele voltar, Jesus está com você. Sabe qual foi a maior dificuldade do povo de Israel? Quando saiu do Egito? Saíram da escravidão. A maior dificuldade foi que eles mantiveram o Egito no coração. Aquela geração inteira trouxe o Egito com eles. Então Deus dava para eles todo dia alimento do céu, maná. Isso é um mistério, o maná. Durante 40 anos eles comeram um pãozinho que vinha junto com orvalho no deserto, tipo uma broa de milho com mel. E eles reclamaram. Moisés, só tem esse negócio igual aí? Será que hoje não tem uma comida diferente? No Egito nós tínhamos as batatas e as cebolas. Mas não lembraram das chicotadas, da escravidão, do jugo. Você vai ficar trazendo o seu velho homem com você? O seu passado? Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe quem vem na minha cruz? Jesus falou, tome a sua cruz. Sabe quem vem na cruz do Alexandre? O velho Alexandre. O velho Alexandre. Até 20 anos de idade. Porque com 20 anos o Alexandre nasceu de novo, o Espírito nasceu. O Espírito nasceu. Então, quando o seu velho homem começar a se levantar, leve ele para a cruz de novo. O passado passou. Esquece o passado. Será que eu tenho que ir num psicólogo para conseguir fazer isso? Pode ir, ajuda mesmo. Ajuda, claro que ajuda. Se for um psicólogo cristão, melhor ainda. Mas fala com o Espírito Santo. Amém? Vive hoje. Qual é a segunda dica? Essa acho que é a mais difícil. Deixe os seus hábitos antigos. Quando Israel veio do Egito, a primeira coisa que Deus fez, Ele teve uma reunião com eles, na verdade teve uma reunião com Moisés, e falou, Moisés, olha, eu vou te dar as regras a partir de agora. Tudo aquilo que vocês faziam no Egito, vocês não vão fazer mais, vocês vão fazer assim, 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 assim. E Deus deu novos hábitos para eles, novas diretrizes, novas leis. Mudança de vida, meus irmãos. Se você era escravo da bebida, evita o primeiro gole. Pessoas que sofreram muito com a bebida, quando vai numa festa de aniversário de criança, e tem lá o bolo de aniversário, ele pergunta, tem rum nesse recheio? Tem alguma bebida nesse recheio? Não, só um pouquinho. Obrigado. Eu tenho que evitar primeiro gole, primeira gota. Não é assim? Se você teve problema com fumo, corta, radical. Se teve problema com prostituição, ou está tendo, corta. Para com a internet. O algoritmo te conhece. Se você ficar mais do que 3 segundos vendo aquela imagem, o que eles vão fazer? Vão ficar te bombardeando com isso. Deixa os hábitos do velho homem. Deus fala assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostitua, não prostitua mais. Prostituía, não prostitua mais. Rompe com o velho homem, irmãos. Sabe por quê? Se você deixar, esses maus hábitos vão te levar para o buraco de novo. O diabo, o vosso adversário, está andando ao teu redor, diz a Bíblia, procurando alguém para devorar. Se você der uma brecha aí que ele vai te pegar. Se você quer uma nova vida e continuar fazendo as mesmas coisas que você fez até hoje, você vai ter alguma mudança? É burrice. Fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. É burrice. Vamos pedir hoje para o Espírito Santo te ajudar. Ele não é o ajudador? Mas você precisa querer mudar. Tem pessoas que gostam do pecado.
Tem pessoas que gostam do pecado. Porque o pecado é atraente, fala a verdade. Você tem que querer ser liberto. Aleluia. Então, é preciso tomar uma nova posição no mundo espiritual, e isso reflete no mundo físico. Ah, mas será que eu vou conseguir? Sabe? A todos que receberam Jesus Cristo como Senhor, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E sabe qual é o poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Eu sempre falo isso, eu mais o Espírito Santo, nós somos maioria, porque maior é o que está em mim do que o que age no mundo. Ele habita em você, você tem poder, você vai conseguir sim. Você vai conseguir mudar os seus hábitos. Você pode não conseguir mudar o seu cônjuge. Você pode não conseguir mudar o seu filho. Mas você consegue mudar, ou não? Aleluia. Se tiver difícil, se o seu corpo estiver muito reclamando, jejum nele. Enfraquece o corpo. Vocês sabem, meus irmãos, o corpo é um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor. Se você for na do seu corpo, lembra, você é o espírito. O Alexandre verdadeiro não é essa casquinha aqui, não. O Alexandre é muito mais bonito. Essa aqui é a casquinha. O Alexandre tem uma alma e habita num corpo. Então, se eu for na do corpo, o que o seu corpo quer? Ah, não vai na igreja não, hoje está frio. Ah, não vai na igreja não, hoje está chovendo. Ah, não vai na igreja não, hoje tem jogo do meu time. O seu corpo quer sombra e água fresca. O seu corpo quer sair daqui e comer um bolo de chocolate imenso com um copão de refrigerante. Não diet. Não é isso que o seu corpo quer? Mas por isso que Paulo fala, olha, sabe o que? Eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a servidão. Para que, havendo pregado a muitos, eu não fique de fora. Mudança de hábito, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que alimentar meu espírito, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho tempo? Você já viu que chocante? Você já viu que chocante quando você vê no seu celular o tempo que você passou online, na mídia, na última semana? Você já ficou horrorizado com isso? Eu falo, meu Deus, se você tirasse 10% desse tempo para ler a palavra de Deus e orar, já pensou? O diabo ia ficar apavorado. Então tá, eu vou acordar meia hora mais cedo. Ah, mas será que eu vou conseguir? Está chegando o inverno aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem se esforça, se apodera do reino de Deus. Aleluia. Então, resumindo, Deus fala, não se conforme com este mundo. Não é para se conformar mesmo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, pela palavra. E aí você vai experimentar, você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus fala, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu vou provar, Senhor? Usa as minhas regras, usa as minhas táticas, obedece a minha lei. Aleluia. E qual a terceira dica? Então a primeira é, deixa o passado. A segunda é, mudança de hábitos. Você sabe os hábitos que você tem que mudar, né? E a terceira dica e última é, deixe o homem interior assumir o comando da sua vida. Deixe o Espírito assumir o comando. O verdadeiro eu, que é você, deixe ele assumir o comando. Um dia o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi falou assim, por que estás abatida, ó minha alma? Ele falando para ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Confia em Deus, espera em Deus. Percebe? Quando o seu homem interior, quando o seu espírito assume o comando, não tem para ninguém. Vamos levantar? Vamos. Vamos orar? Vamos. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos. Vamos perdoar? Ai, não sei. Vamos perdoar? Deixa o Espírito mandar. Deixa o Espírito assumir. Afinal, você nasceu de novo, não nasceu?
Jesus falou que é necessário nascer do alto, nascer do Espírito, Ruach, o sopro de Deus. A palavra fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito Santo veio habitar no seu espírito. Você foi regenerado. Então essa é a dica, essa é a nova vida. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar o Espírito Santo que habita em nós renovar a nossa fidelidade a Deus. Fidelidade é um dos frutos do Espírito, fidelidade. Fidelidade a Deus. Sabe, a palavra de Deus fala sobre um rei chamado Ezequias, e ela diz lá que Ezequias foi um rei que mais confiou em Deus. Nenhum outro rei antes dele, nem depois dele, confiou tanto em Deus como Ezequias. Isso deu para ele uma fé sobrenatural. Fé é sobrenatural. Então a história da humanidade conta que os assírios, você lembra, tinha um reino do norte chamado Assíria, tinha um reino mais ao sul chamado Babilônia. Israel, os estudiosos dizem que ele ficava entre o martelo e a bigorna. Às vezes o Egito vinha e atacava Israel, às vezes vinha a Síria, às vezes vinha a Assíria, às vezes vinha a Babilônia, às vezes vinham os moabitas, às vezes vinham os amonitas e eles estavam ali. E no reinado de Ezequias vieram os assírios com o rei Senaqueribe, um exército mais poderoso da época. Eles cercaram Jerusalém. Você está passando por um problema intransponível na sua vida? Ezequias não tinha chance nenhuma. Jerusalém cercado, e os generais dos assírios falaram: olha, nenhum dos outros deuses, dos outros povos puderam conosco, todos eles estão nas nossas mãos, agora só falta vocês. E por que vocês acham que o seu Deus vai salvar vocês? Porque Ezequias falava: não, o nosso Deus está conosco. E aí, quando ele teve essa afronta, depois você lê a palavra em 2 Reis, Ezequias foi até a casa do Senhor, se prostrou e orou e clamou a Deus. Depois ele foi até o profeta Isaías, e Deus falou através de Isaías: Ezequias, eu ouvi a tua oração, nenhuma flecha vai ser lançada contra Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Porque ele confiou em Deus, como nenhum outro homem antes dele. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor veio e matou 185.000 soldados da Síria. Quantos habitantes tem Ubatuba hoje? 100.000, talvez? 185.000 soldados morreram naquela noite, pelo anjo do Senhor, porque Ezequias confiou no Senhor, seu Deus. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, o seu espírito. Escolhe as coisas de Deus primeiro. Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, cada dia tem os seus próprios males. Buscai a Deus, confie em Deus. Eu vou estar com você todos os dias, Jesus falou. Dá para acreditar nessa palavra? Essa palavra é para mim, é para você. Só para completar, teve um dia que eu estava no meu escritório orando, bem cedinho, devia ser 5:30 da manhã, sei lá, e eu estava usando o talit, eu já dei esse testemunho, eu estava com aquele véu de oração, o talit, nem sempre eu uso, mas eu estava ajoelhado e orando, e colocando a Deus os meus problemas, as minhas aflições, meus problemas, e olha, de verdade, 90% eram problemas da igreja, que eu tenho essa responsabilidade. E eu estava ali orando, e até me angustiando, mas eu estava derramando para Deus. De repente eu ouvi uma voz audível. Poucas vezes Deus falou comigo com voz audível, mas Ele falou aqui, uma palavra: desfruta. Desfruta. Eu ouvi tão claramente, eu na hora tirei o véu, olhei, e não tinha ninguém. Eu até falo, ainda bem que não tinha ninguém, senão acho que eu morri ali na hora, se tivesse alguém, né? E aí eu
eu comecei a sorrir, coloquei de novo o talite e comecei a agradecer a Deus. Desfruta. Você está vivo, você está na casa do Senhor. Agradece pelo que você tem, agradece pelo que você é, agradece pelo que você sabe, agradece pelo que você já venceu até hoje. Agradece por tudo que você já aprendeu, com que você sofreu. Sabe um costume que eu tenho com a minha esposa, natural, não foi nada planejado, claro, mas um dia nós percebemos isso. Quando nós éramos recém-casados, a minha esposa ainda está na Espanha, tá? Por isso que eu estou aqui meio sozinho, né? Mas a gente era recém-casado e a gente um dia falou, olha, o tempo podia parar. A gente é tão feliz, a gente se dá tão bem, podia parar o tempo agora. Eu falei, é mesmo, cara. Aí passou o tempo não parou, né? Aí vieram os filhos, nós tínhamos 2 filhos pequenos, aquela bagunça, mas aquela alegria, aquela casa sempre bagunçada, mas aquela alegria, a gente fala, o tempo podia parar. Está tão bom assim, a gente ainda é jovem, a gente ainda se dá bem, nossos filhos são tão bonitinhos, podia parar o tempo. O tempo não parou, né? Aí os nossos filhos cresceram e foram adolescentes, e era tão bom, a gente saía sempre junto, a gente às vezes ia no cinema, e eles gostavam de estar conosco, a gente falou, Kátia, o tempo podia parar, né? Está tão bom, podia parar agora. E o tempo não parou. E aí, os filhos casaram, foram fazendo a sua vida, e agora começaram a vir os netos, e aí a gente falou, Kátia, e ela falou, Lê, o tempo podia parar, né? Está tão bom agora. A gente ainda se gosta tanto, a gente se curte tanto, a nossa família é tão boa, a nossa igreja podia parar. Eu falei, é mesmo, cara, podia parar. De glória em glória. Podia parar porque está tão bom. É de glória em glória. Essa é a proposta de Deus. Olha agora e olha para frente, conserta hoje. Tem que perdoar, parte de você. Tem que ter um conserto na família, começa por você. Tem que ter uma mudança, começa por você. Aleluia! Aleluia! Muito bem. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, é uma mudança, já falei da mudança de hábitos, tirar os velhos hábitos, e agora eu quero falar que quando você for guiado pelo Espírito Santo, você vai ter novos hábitos. Você vai começar a ler mais a palavra de Deus, você vai começar a orar mais, você não vai deixar de congregar. Essas são as coisas que o Espírito Santo fala para a gente fazer. Isso dá vida com abundância. E eu vou dar uma dica para você, abrir uma janela de oportunidade. A nossa igreja fez uma parceria com uma faculdade teológica, muito boa, uma parceria, não sei se essa porta abre de novo. Vai surgir uma turma especial para nós, com um preço especial, é uma faculdade online e eu quero convidar você a fazer. Eu já fiz faculdade de teologia, 40 anos atrás, mas eu vou fazer de novo, porque eu quero conhecer mais a Deus, quero ter mais intimidade, e esse curso é muito bom, é um curso de 4 anos, com preço que não existe, mas foi uma oferta mesmo, por uma parceria. Alguém já me falou, mas apóstolo, eu ainda estou fazendo a escola da palavra, eu posso fazer? Claro, não impede, porque essa faculdade é online. Você tem os seus projetos para daqui a 5 anos? Daqui a 4 anos você está terminando uma formação de teologia. Para ser pastor? Até pode ser, mas não é para isso. É para você conhecer a palavra. É para isso. Você entende? O diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele tentou com a palavra. E Jesus, como é que combateu Satanás? Com a palavra. E você só tem a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa para dar proteção? O diabo conhece o Salmo 91. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto. Você tem que conhecer a palavra. Então, Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias na terra falando do reino de Deus. Desafio você a deixar o teu homem interior dominar a sua vida a partir de agora. Ouse crer. Saia do seu lugar comum em nome de Jesus. Aleluia? Amém.
Eu sei que você está meio tímido, eu também estivesse aí, eu ia falar também um amém, bem assim. Mas olha, resumindo é isso, Jesus morreu na cruz, não é para dar uma melhoradinha na sua vida. Imagina, para dar uma melhoradinha na sua vida. Jesus morreu por você na cruz para te dar uma vida nova. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A partir de agora, o meu querer é o querer do meu Senhor. Ah, mas será que se eu buscar as coisas de Deus, da igreja, não vai ser problema? Irmão, faz 45 anos que eu faço isso. O amor dele me constrange. Quanto mais eu acho que eu dou para ele, mais ele me dá, mais ele me dá, mais ele me dá. Busca primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Em nome de Jesus, que você hoje tome um choque de realidade, que você vai ver que todos os teus anos vão ser restaurados. A tua alegria vai ser restaurada. A tua saúde vai ser restaurada. Teus sonhos, teus projetos. Falo por crer na palavra de Deus e porque eu vivi isso também. Então Deus fala que Deus te santifique em todo o teu espírito e alma e corpo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus te conserve íntegro e irrepreensível para a vinda de Cristo, teu espírito, alma e corpo. A gente às vezes cuida do corpo e esquece da alma. Pensa na alma, nas emoções, esquece do espírito. Deus quer te dar o pacote completo. Aleluia? Vamos se colocar de pé? Olha, a mudança, essa mudança de restauração de todos os anos perdidos, restauração da alegria, restauração da saúde, restauração dos sonhos, é gradativa. É um processo. Mas a decisão é instantânea. A decisão é radical. É agora. Um dia Josué disse assim para o povo: olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Ou aos deuses dos vossos pais lá no Egito, ou ao Senhor Deus que nos propõe um novo caminho. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Josué falou. Então, olha, eu vou fazer essa proposta para você, em nome de Jesus. Você decida hoje. Você vai continuar com seus velhos hábitos que te trouxeram até aqui desse jeito? Você vai decidir deixar o Espírito comandar a sua vida? Mudança de hábitos, buscando as coisas de Deus, para que Ele te dê uma verdadeira mudança, um estilo de vida diferente. Essa decisão é sua. Depende de você. E Deus está pronto. Então vireis a mim, me invocareis, me buscareis e me achareis, se você me buscar de todo o teu coração. Quando Deus restaura o nosso presente, Ele restaura o nosso futuro. Eu quero acreditar e vou profetizar que bem-aventurados aqueles que convivem com você. Bem-aventurados aqueles que convivem com você, porque você é a luz do mundo. Você vai ser um abençoador. Você, a partir de agora, você é um pacificador. Você é resiliente. Você pode suportar todas as coisas por causa daquele que habita em você, o Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto, como foi com Moisés, sobre a tua vida, e te dê graça, favor imerecido. O Senhor levante o seu poderoso nome sobre você e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, meu irmão. Deus te abençoe. Boa semana. Aleluia.